Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E no programa de hoje você confere momento especial com a professora Ana Beatriz Freitas. Então, qual a significação de um gesto, de um andar, de uma conquista para cada um? Tem também arte, cultura e educação, em entrevista com o professor e contador de história, José Boca. E aí estou no meio da rua, numa praça pública lá no centro de Sorocaba, quando eles vêm, eles tinham ensaiado lá, que eles iam falar poesia no meio da rua. Acompanhe tudo isso agora no intervalo de aula. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá! Início de ano e a gente se enche de esperança. Hora boa de traçar trajetórias, estipular metas e estabelecer prazos para alcançá-las. Independentemente dos planos, há os passos que vamos dando para construir nossa história. O quadro Momento Especial de hoje traz uma história emocionante que nos leva a refletir sobre nossos limites e potenciais. Acompanhe. Olá, bem-vindos a mais um Momento Especial. Momento especial porque estamos em passagem do ano. Passagem do ano que todos pensam em renovação, em dar novos passos, em ter esperança para dias, momentos melhores. E hoje vamos ilustrar, no nosso momento especial, com a vida de uma criança brasileira, que deu seus primeiros passos na escola. Então, qual a significação de um gesto, de um andar, de uma conquista para cada um? Então, para nós, adultos, ou para qualquer criança mesmo, sem uma necessidade específica, o ato de andar aparece como natural, espontâneo do seu desenvolvimento. Que, claro, né, quando ele acontece, ele é motivo de uma comemoração, de uma alegria, aquele bebê que estava engatinhando ali começa a andar. Mas, assim, não imaginamos tantas vezes, assim, há tantas crianças, que, em virtude de uma limitação motora, ela vai demorar muito mais tempo para o alcance dessa etapa tão importante da vida. E vamos mostrar como uma criança, como esse momento da vida dessa criança foi tão enaltecido pelos colegas e pela sua professora ali em sala de aula, mostrando que com um pequeno gesto, um pequeno grande gesto, pode fazer uma grande diferença nos passos, no desenvolvimento e no entusiasmo não só daquela criança, ali o protagonista, como de um clima, de um fazer inclusão verdadeiramente de toda a comunidade escolar, de uma sala de aula e de um grupo.
Então, como podemos assistir, pequenas atitudes fazem grandes diferenças. E é isso que possibilita o incentivo à conquista, não só individual, mas a conquista de um desenvolvimento humano, de como nos tornarmos melhores pessoas nas relações com os outros e saber que aquilo que podemos fazer em termos educacionais, em termos pessoais, em termos do educar e formar para a vida, depende de nós, do nosso acolhimento e não necessariamente, nem majoritariamente, em muitos casos, não é, de um aparato material tão somente. Nesse espírito de fortalecimento, de esperança, para um ano que se aproxima, para um ano novo, desejamos a cada um que a cada dia do ano possa ser um passo do seu ano especial, um passo especial, dias especiais, num ano especial. Feliz Ano Novo! Muito bacana! Vale a pena levar essa história e toda a reflexão e o debate que ela estimula para a sala de aula e também para suas produções científicas. Vamos para os comerciais e daqui a pouco a gente volta com o intervalo de aula. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, você acompanha a trajetória de um apaixonado pelas narrativas orais e que sabe o poder que elas têm na construção dos sujeitos, da história, da cultura. Conheça a arte de contar histórias numa entrevista especial com o contador de histórias, José Boca. Olá! No quadro Arte de Contar História, desse domingo, você confere aqui nossa entrevista com Zé Boca, ator e contador de história de Votorantim, São Paulo, e veio brindar aqui em Goiânia com essa arte maravilhosa. Tudo bom? Olá, Tati. Olá, os espectadores, público do intervalo de aula. Para mim é um prazer estar aqui, falando sobre a literatura oral, sobre a oralidade, sobre a contação de histórias, que é o nosso ofício e o motivo da nossa caminhada. O que me traz, inclusive, eu só estou aqui em Goiânia, só saí de Votorantim, cheguei a Goiás, no Goiás, como vocês gostam de falar, que eu acho bonito, por conta das histórias. É uma honra para nós recebê-lo aqui e saber que a gente recebe, né, um profissional tão competente, de renome assim na nossa cidade, trazendo a arte de contar história. Eu sei que você está com várias atividades aqui em Goiânia, inclusive Sim. O espetáculo, Aula e Espetáculo. Isso. Né? Da boca para fora, na ponta da língua, a importância da oralidade na sala de aula. Sim, eu gosto muito de trabalhar com isso, trabalhar com professores, né? A despeito de eu não ter uma formação acadêmica, mas eu sou um provocador, né? Eu sou um fã do falecido Abu Janra, gosto de fazer provocações.
E o destaque, né? A gente sente a necessidade disso, da palavra falada, né? O grande Saramago dizia assim, que a verdadeira palavra é a palavra dita. A palavra escrita é apenas uma coisinha morta que está ali à espera de que a ressuscitem. Então, a ideia é que as palavras fiquem vivas, saiam dos livros e também o professor tenha essa noção da sua condição de atração na sala de aula, que só vai funcionar essa troca, né, do professor, aluno, aluno-professor, se o professor tiver noção dessa sua condição de atração, não atração espetaculosa, um espetáculo, não, mas chamar a atenção do seu aluno. O aprendizado vai acontecer nesse momento em que o professor esteja ali. Então, a ideia desse trabalho, né, da aula espetáculo, é destacar a importância da oralidade e a importância do professor como atração. E a gente passa algumas dicas, algumas técnicas, dá exemplo de algumas histórias, e é bem divertido. Bom, a ideia interessantíssima e que todo professor, né, toda escola tem que levar em conta que a narrativa oral é extremamente importante, ela vem antes da escrita. Sim, muito antes. Né? E você trouxe essa ideia já com uma trajetória, porque você tem, desde 1986, trabalha com a narrativa oral. Na verdade, eu começo meio que por acaso, né, num teatro na rua, lá em Sorocaba, que é a cidade, na verdade, a cidade polo, do lado de Votorantim. E tinha uns amigos que já tinham um grupo de teatro. Eu, até então, nunca tinha feito nada além de teatrinho de escola, teatrinho de igreja. Nunca tinha atentado para isso. E aí estou no meio da rua, numa praça pública lá no centro de Sorocaba, quando eles vêm, eles tinham ensaiado lá, que eles iam falar poesia no meio da rua, me chamaram. Eu, a princípio, relutei, porque não tinha intenção, era só espectador, mas aí eles ficaram me tentando, aí eu lembrei 2 poesias que eu conhecia, isso eu sempre gostei de poesia, e aí soltei as 2 poesias e aquilo foi o início da minha caminhada, e depois vim fazer teatro de palco, depois vim fazer teatro em empresa, institucional, e até que, a partir do ano 2000, 99, 2000, eu começo a trabalhar como contador de histórias, mas ainda com toda essa referência e ferramental da rua, né? Com grandes cenários, adereços, figurinos. E aí vou descobrindo outros contadores, né? Em 2002 eu participo do meu primeiro encontro internacional no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Dentro do fórum teve um fórumzinho social mundial que discutia políticas públicas para a infância e para a adolescência, e dentro desse fórumzinho um encontro internacional de contadores de histórias, que é a primeira vez que eu vi outros contadores de outras partes do mundo, e aí definitivamente moldou o meu trabalho como é hoje, que é a força da palavra, né? Eu acho assim, muito importante se você ter essa relação da narrativa, da contação de histórias. A grande estrela é a palavra falada. Você pode até usar subterfúgios, figurinos, adereços, bonecos, música, tal, mas isso não pode escamotear a essência do trabalho, que é a palavra falada. A palavra tem que chegar primeiro. Essas coisas têm que servir como um suporte, mas não ser a direção. Então, do teatro de rua para o palco, do palco para as escolas e atender aí a educação brasileira. Para as escolas e para um monte de lugar, né, Tati? Assim, a gente gosto muito de escola, eu acho assim, muito interessante. Nós fizemos na minha cidade, que é Votorantim, nós fizemos um trabalho com toda a rede, a gente passou todas as escolas em 2 anos, 1 ano e meio, passamos todas as escolas. E era interessante que nós ficávamos na escola, eu fazia esse trabalho em parceria com um músico que me acompanha, que é o Marcos Boi, e nós apresentávamos de manhã, no último horário, ficávamos na escola para almoçar e depois para apresentar no primeiro horário da tarde. E era muito comum nós ouvirmos das professoras, das coordenadoras, das diretoras,
né? Se viu fulano, né? Não abriu a boca, né? E fulano como se comportou, né? Nem parecia que era ele. Diluía as crianças, né? Vamos supor, os alunos problemas, né? Porque, na verdade, assim, o problema é a escola, não é o aluno, né? A escola, infelizmente, é chata, a escola é defasada, né? Paulo Freire já disse, não pode dar certo uma instituição que você olha para a nuca do seu companheiro. A escola tem que se reinventar. Você tem alguns abnegados professores que faz muito bem esse trabalho, mas, infelizmente, a grande maioria parece que, né, não está comprometida com esse processo. Mas, e aí tem feito muitos trabalhos, né, do processo de educação, não só a escola convencional. Por exemplo, já fiz trabalho muito gratificante com as escolas de formação do MST, do Movimento Sem Terra. Eu já fiz trabalho com presos, tem um trabalho muito legal em Minas Gerais, né, da APAC, que é um processo de sistema prisional diferenciado. Já fiz trabalho com esses presos. Eu já fiz trabalho agora recentemente em Sorocaba, em parceria com o SENAC, com a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né, então trabalhando com jovens infratores, recebendo medidas socioeducativas, né? E porque a história ela tem essa função educativa, né? Por mais que a gente nós contadores não tenhamos esse poder ou não devamos ter essa intenção, né, de a moral da história, não é assim, porque o que é moral para mim pode não ser para você e que pode não ser, né, para um menino infrator, que pode não ser para uma outra pessoa. E para quem quer contar a história? Um professor que, mas eu só consigo dar aula, eu não conto história, eu não tenho jeito para isso. Tem isso mesmo? Ou tem técnica, tem um caminho? Como é que é? Olha, não é possível ensinar ninguém a contar história. Em contrapartida, todo mundo é capaz de contar história, né? É claro que tem técnica, nós damos oficinas, se quiser, procura a gente, procura o pessoal do Guai aqui, que está sempre, né, vai ter um trabalho muito sólido aqui em Goiânia, em Goiás, né, muito embasado, mas você não precisa ser necessariamente um contador de histórias, mas ter essa condição da narrativa, né, aprender determinadas coisas. Uma coisa que eu bato sempre, e que eu trabalho também, uma oficina que eu gosto muito de fazer, é a relação do ritmo. Então, o ritmo, para mim, é quase que é o coração da história, né? É onde ele pulsa. Então, se você aprender a como lidar com isso, como ritmar, você vai ter uma coisa mais natural. Quer dizer, o professor, as escolas podem aí... eu não vou falar nem inovar, né? Porque se falar em contação de história, há quanto tempo, né? Sim. Não, mas é diversificar, porque assim, eu costumo brincar assim, não é porque hoje a gente tem a possibilidade de tomar Viagra que a gente vai deixar de tomar catuaba, não é? Então não é porque a gente tem os apetrechos, os aparatos tecnológicos, que a gente vai deixar de ir nessa fonte. Em falar em tecnologia, como é que fica a narrativa oral nessa sociedade totalmente informatizada? Né? Você sabe que tem sido muito legal, assim, a gente, muitas vezes me perguntam isso, e a gente percebe, nós, contadores de história, percebemos que cada vez mais tem aberto público, mercado, despertado o interesse. Eu acho que a gente chega quase que num ápice, né, dessa coisa, e o ser humano, a vida humana é cíclica, né? A gente está sempre indo e voltando, e a gente percebe já na Europa, né, esse movimento que vem forte aí desde a década de 70, que ele começa e depois se espalha por toda a Europa, chega aqui na América Latina, na América Latina e, por consequência, no Brasil aí na década de 90. E a gente tem percebido assim muito interesse, né? Hoje em dia, por exemplo, tem bares, que na minha cidade tem um bar, por exemplo, que tem um dia por mês que é contação de histórias, que a gente vai lá. Então, e tem aberto livrarias com essa possibilidade,
né? Tem se feito trabalho em hospitais, como eu disse, em cadeias, em várias possibilidades, assim. A gente adora história, né? Eu fico pensando assim, crianças, adultos, idosos. Não tem faixa etária que não fala, eu não vou parar para ouvir uma história, principalmente quando ela é bem contada. Tem gente que parece, a gente fala que não tem dom, talvez seja o dom misturado com a força, né, de com trabalho. A prática, né? Com essa coisa de você descobrir mesmo. Mas a gente aprende muito mais quando se ouve uma história, né? Sim, eu também acho. Embora, assim, salientando, nós, contadores de histórias, nós não podemos e não devemos ter esse intuito, vou te ensinar uma coisa, tá? Senta aí que eu não. É porque cada pessoa, né, e também como cada contador de histórias, vai ter lá o seu repertório de informações que ele traz, né, o seu conjunto histórico, que traz lá do lugar onde ele nasceu, da família que ele nasceu, da escola que ele frequentou, da igreja que ele frequentou ou não frequentou, dos amigos que ele teve. Isso vai construindo, e aí a gente conta, e aí sem esperar muita coisa, né? Aí fica no processo. Exatamente. Né? Né? Mas a educação é isso, né? Sim, claro, na verdade, claro. Eu não sei se a gente ensina de fato, né? Eu acho a gente dialoga. Errôneo essa coisa, né? De você padronizar tudo como se todo mundo fosse a mesma coisa, né? É como se o receptor fosse atingido por aquilo, sim, ele vai sim, pegar sim. aquilo, vai absorver e Sim, acabou. E cada um já vem com os próprios elementos internos para pegar ou não aquilo, para selecionar daquilo o foco que quer ou não. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um caso interessante que eu fiz um período muito grande no Rio Grande do Sul. Eu fiquei fazendo um trabalho em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Tem uma história que eu conto que chama A Tartaruga e a Fruta Amarela, e é sobre a carambola, né? E descobri que lá no Rio Grande do Sul não é comum a carambola, né? Eu nem sei, aqui em Goiás deve ser... É comum. É comum. Né? Lá na minha terra é comum, e lá não era. Depois eu fui no mercado, descobri uma bandejinha de isopor com 2 carambolinhas feias, custava quase R$8, né? Só assim. E aí eu contando para as crianças, e a única dica que eu tinha era que a fruta era amarela. E quando eu terminei de contar, e depois, né, de várias apresentações que eu via que era uma novidade para eles o que eu estava falando, uma novidade inclusive semântica, né, a palavra carambola para eles era nova, eu ficava imaginando pensando como é que uma criança que nunca viu, né, que a única referência para ela é amarela, como é que ela vai construir na cabeça dela essa fruta amarela. Bom, você que vem atuando desde o final da década de 80, meio, né, da década de 80 aí, com a contação de história, mudou muito o seu repertório? Porque, assim, a sociedade, a cultura, querendo ou não, influencia muito, né, no que a gente vai dizer, o que a gente vai contar, nos contos que vão entrar para a moda, vamos dizer assim, né? Naqueles que politicamente, naquela época, estão mais em alta. Agora, então, né, em falar em política, como é que está? Década de 80, 90, 2000, o repertório... O repertório, você pergunta, o meu repertório de contador de histórias ou o meu repertório de informações? eu acho que é uma mescla, né? Tá, uma mescla. Mudou, assim, como né? é que você está contando história? Eu adoro aquela frase, né? Eu não sei nem de quem é aqui. Um homem nunca passa 2 vezes no mesmo rio, né? Porque o rio já não é o mesmo e o homem também não é o mesmo. E isso acontece muito, né? Claro, isso é muito bom. Ótimo, né? Essa coisa de estar sempre em transformação. E é claro que isso acontece. Por exemplo, hoje você ouve um conto ou lê um conto que não te diz nada, não tem essa repercussão contigo. E amanhã, depois, ele pode fazer um imenso sentido na sua vida. Né? Pela vida que você está vivendo. Né? O que na década de 80 você contou que hoje você ainda conta e fala, isso ainda vale? Eu acho que o primeiro poema que eu fiz lá, apesar de hoje eu andar meio de nariz torcido com o autor, que é o Ferreira Goulart, né? Ele dizia, o primeiro poema que eu fiz era
Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como são claros seus olhos e a lagoa serena, como a noite embala o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Tão atual. Super atual, né? Super contextualizar, aquela coisa cíclica, né? Que é a coisa dá voltas e dá voltas. Né? E aí tem outras, por exemplo, tem uma história que eu contava, foi a primeira história que eu fui a contar e hoje eu já não conto mais, sabe? Assim, a gente teve uma relação de, falar, não quero mais. Ficou para lá, já... Né, era uma das que eu usava um monte de coisa para contar. Aí falava, não vou fazer mais, não quero, e nunca mais a gente se encontrou. Embora esses dias eu estava conversando com meu irmão, que hoje já é adulto, mas era molecote quando a gente começou a contar essa história, e né, nós falamos dessa história e relembramos ela assim. E aí você vai crescendo, né? Eu acho que não tem muito essa coisa de moda. Eu não consigo, não percebo isso. Pode ser até que tenha, mas eu não faço essa leitura. Até porque eu, particularmente, Tati, trabalho muito pouco com texto literário. Eu trabalho alguns textos literários, sim, né? Mas eu trabalho muito com o texto da tradição oral. Né? Mesmo o texto literário, alguns que eu trabalho, eu dou o meu tempero, né? Ali, na boca do Zé Boca, é o texto do fulano de tal, do autor tal, na boca do Zé Boca. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Intervalo de Aula. Espero revê-lo aqui em Goiânia e também nas telinhas aí, passando esse conhecimento, mais narrativas orais. Como eu disse, né, Tati, a escola não é muito legal. O que eu mais gostava na escola era o intervalo de aula, né? Muito bom. Para mim foi um prazer estar aqui, assim. Né, é a primeira vez que eu venho a Goiânia, e, na verdade, quase que uma das primeiras vezes que eu venho no Goiás, né, que eu adoro vocês falarem no Goiás. Já tinha vindo para o interior, uma, 2 vezes, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir para Goiânia. Fui muito bem recebido. Estou voltando para casa cheio de carinho, cheio de calorias, que aqui vocês comem pra caramba. Comeu piqui? Claro que comi piqui, imagino que eu não vou comer piqui. Você né? tem história de piqui? Ainda não tenho. Mas adoro piqui, é um prazer estar aqui com vocês, tá? É um prazer também falar com você, com todo o público aqui de casa, o pessoal do intervalo de aula. E a gente está aí à disposição. Eu costumo falar que eu sou facinho, só chamar que eu venho correndinho. Então vamos deixar um contato. Claro, para você que quiser me encontrar, é um telefone, né? Aquele aplicativozinho lá que todo mundo sabe, é o 15 99128 9300. Repetindo, 15 99128 9300. Faz contato, pode perguntar, pode chamar, dúvidas, questões, a gente está à disposição. Muito obrigada. Imagine, Tati, à disposição. Bom, é isso aí, e antes de terminar o programa, eu convido você a trazer também o seu projeto criativo na área da educação, para a gente dividir com o público. Compartilhe conosco as ações que foram positivas em sua escola, na sua sala de aula. Sugira pautas e nos ajude a aquecer o debate em educação, que não se encerra aqui quando uma edição do intervalo chega ao fim. Ele continua também nas nossas redes sociais, que aparecem aí no seu vídeo. Eu espero você na próxima edição. Até mais!